E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Só reabastecendo aqui as paradas. Pessoal, muito prazer, tá? Eu sou o professor Telso Cupira, sou professor de biologia aí já com 14 anos de sofrência, tá? Mas eu sou apaixonado pela minha profissão, adoro o que eu faço. Tô aí... O que foi? Sou Corvinal. Sou Corvinal, eu sou também time de exploração do Shingeki no Kyojin, time do Eren, tá certo? Eu também sou um grande admirador dos Uchihas, grande clã injustiçado, na minha opinião. Era para ter rolado briga mesmo. Tá bom? Só os Genki que estão aí, só os geeks aí que estão assistindo aí, os estranhos que vão pro Sana. O pessoal falando, oi, professor, vamos pro Sana. Ei, cara, é o seguinte, se eu quiser ficar vendo gente estranha, eu só vou pro centro. Não, não rola. Não, professor, vamos fazer um cosplay. Aí eu, cara, o cosplay que eu posso fazer é ir de cueca bege e ficar correndo como titã normal lá no meio da galera e, e uns 15 Levi correndo atrás de mim, assim, dá certo, né? Pode ser, por que não, né? Então, assim, gente, é uma satisfação estar aqui, foi tudo muito supetão. Eu, na verdade, eu fui convidado pelo Samuel Gurgel hoje à tarde. Cheguei em casa, eu tô com um filho aí, bebezinho, 4 meses aí. Cheguei em casa muito feliz, dei um cheiro nele. Hoje eu vou ficar com você. Aí, plim! Samuel Gurgel ali, beijo, Samuel. Muito prazer, queridão. Ele pegou e me chamou, Theo, recebi aqui uma indicação sua, vamos lá, vamos fazer uma parceria com a gente. Conversamos, fechamos, e agora eu estou conhecendo pela primeira vez a sede de vocês e também todos vocês, tá bom? Então, jogaram nos peitos aí o conteúdo que eu vou ter que trabalhar com vocês, e já tá botando aí, já bota de uma coisa para assim, para vocês pegar nojo da minha cara, né? Para trabalhar metabolismo energético, né? Então vamos fazer o seguinte, hoje vamos nos conhecer, tá bom? Calma, não vai ser só resenha, vocês vieram por um propósito, ok? Porque dá uma raiva, tem aluno que é assim. Então hoje a gente vai tentar trabalhar uma grande deficiência que eu percebo nos vestibulandos, que é muito subestimada, tá? Que é justamente o quê? O conhecimento sobre os polímeros e os monômeros orgânicos e as suas aplicações. Tem muita casca de banana e vocês tendo base nesse conhecimento, vocês conseguem desenvolver metabolismo energético com muito mais eficiência. Então eu vou construir para vocês um mapa mental, um fluxograma desses polímeros orgânicos, que vai ser uma mão na roda do caramba para vocês, prometo. Beleza? Sentiu confiança? Então vamos lá, vai dar certo. Primeiramente, né, vamos lembrar aqui o que são polímeros, né? O professor que gosta de latim aqui, viu? Vamos lá, polímeros. E os monômeros, né? Vamos lá. Polímeros e monômeros. O que significa polímero, gente? O que é um polímero? Exatamente, um de cada vez, tá? Vamos lá, poli significa... Poxa, se eu sou poligâmico, eu sou um transante aí. E aí, eu sou o quê? Vários. E meros significa partes. E mono, meros partes. Ou seja, polímeros e monômeros orgânicos. Quais são os polímeros orgânicos? Vários monômeros. Quais são? Você foi muito esquivo, você foi muito esguio. E aí, quais são os polímeros? Carboidratos. Calma, agora você vai esperar eu escrever. Os proteínas, lipídios e também os ácidos. Olha aí que legal. Carboidratos, proteínas, lipídios e os ácidos nucleicos, tá bom? Quem são os monômeros? Quais são as pequenas partes que constituem os carboidratos? Sais minerais? Ai, minha pressão caiu. Não, gente. Quem são? São os glicídios. Os glicídios, também conhecido como os sacarídeos. Carboidrato é o que, meu povo?
Carboidrato são os açúcares. Se você come um macarrãozinho, você não está comendo um salgado. Você está comendo um monte de açúcar. A coxinha, açúcar. A pizza, açúcar. O pão, açúcar. Cara, e eu estou sobre efeito, que Deus me perdoe aí, por favor, não me demitam no primeiro dia. Eu estou sobre efeito de drogas, cara. Eu tomei aqui uma cápsula de diabo verde, Deus me perdoe também. Diabo verde é, é um suplemento de cafeína. Quando eu tenho um dia, muito agitado, aí eu tomo só a cafeína, porque se eu tomar taurina ou um Red Bull, né, ele tem uma alta taxa de açúcar e é um grande erro de quem estuda é tomar esses energéticos, achando que vai aumentar a eficiência. Tudo que sobe, desce. Se você jogar sua taxa de glicemia lá para cima, você acha que ela vai ficar lá em cima por quanto tempo? Só o tempo em que o seu pâncreas vai produzir insulina para derrubar. E quando você fica hipoglicêmico, porque a insulina vai entrar em ação, você fica o quê? É o famoso efeito rebote. Portanto, se você quer ter energia, foca na cafeína para poder estudar. Não mira nos açúcares, tá bom? O professor ensinando a se drogar logo na primeira aula. Então vamos lá. Glicídios, tá bom? E os glicídios, a gente vai classificar o seguinte: olha, presta atenção. Se isso aqui são os monômeros e esse aqui são os polímeros, os carboidratos, eles também podem ser conhecidos como os sacarídeos, tá? E os glicídios, meu povo? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Vamos lá, começando aqui. Nos glicídios, eu vou ter os famosos monossacarídeos. Se eles são monossacarídeos, sacarídeo, sacarose, vem dos açúcares, né? Quais são as menores partículas de açúcar conhecidos? Nós vamos ter dois grandes grupos, tá bom? Primeiro, eu vou ter as pentoses. Quem são as pentoses, meu povo e minha pova, meus amores e minhas amoras? O que é uma pentose? Penta. 5 o quê? 5 carbonos. Então você vai ter açúcares compostos por 5 carbonos. Vamos botar aqui para a gente não esquecer? 5C. 5 carbonos. Quais são os açúcares que possuem 5 carbonos? Tem 2. Nós vamos ter a ribose e a ribose e desoxirribose. Aonde que eu encontro a ribose? Exatamente, meu povo. Silêncio, ele é... Eu vou botar uma musiquinha. Vou botar aqui. Ribose, a gente vai encontrar ela no famoso ácido ribonucleico, ou no RNA. É um grande ajudador, né? Um grande transportador, conversor de material genético e participa nas sínteses de proteínas. Mas, por exemplo, uma coisa que tem muito professor que esquece de falar para vocês a respeito do RNA, e tem a ver com metabolismo energético. Sabe o que é? É que na síntese da ATP, o que é ATP mesmo? O que significa? Adenosina trifosfato. Na composição da adenosina trifosfato, o que é que eu tenho? O que é que compõe uma adenosina trifosfato? Um de cada vez, por favor. Fosfato, tá no nome, né? São 3 fosfatos. O que mais? Vou ter a adenosina e eu vou ter unindo a adenosina e o trifosfato. O que é que eu tenho aqui no meio? Uma emocionado. Eu tenho uma pentose. E quem é essa pentose? Então, eu vou ter a ribose participando na síntese de ATP. Ela não está lá no meio conjuntando aqui a adenosina e os fosfatos. Então, eu vou ter aqui a ribose. Então, você vai ter a ribose intimamente relacionada com a ATP. Vocês esquecem disso. Eu acho que talvez para alguns aqui esteja se dilatando pela primeira vez a respeito disso. Beleza? E na desoxirribose, quem é que eu tenho aqui envolvido? DNA. Ácido desoxirribonucleico. E aí eu vou ter também, nos monossacarídeos, as hexoses.
Exoses, hexa, vai Brasil, né? Exos, quem é que tem? Ah, eu sou o tio do pavê, entendeu? Eu sou desse naipe aí, entendeu? Vocês vão ver o nível das piadas. Nas exoses, eu vou ter os monômeros, que tem o quê? 6 carbonos. Quem são esses açúcares monossacarídeos? Olha, ela já soltou um aqui. Muito boa. Vamos lá, quem são os meus principais monossacarídeos? Eu vou ter glicose, sacarose, é? Sacarose é um monossacarídeo? Pronto. A maltose também é um disacarídeo, tá? Só para informar. Eu vou ter a galactose e eu vou ter a frutose. Sabe o que é que essas três bonitinhas têm em comum? Além dos 6 carbonos, porque são hexoses. Perfeito. É o que a gente vai absorvê-los assim, né? Qual é a fórmula química da glicose? O interessante é que essas 3 hexoses possuem exatamente a mesma fórmula química. Os 3 são C6H12O6. Oxi, como é que pode, professor? Como é que eles podem ser os 3 C6H12O6 e eles serem diferentes uns dos outros? A organização espacial da molécula. Ou seja, os 3 têm 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Porém, a organização espacial da molécula é distinta. Portanto, todos são hexoses e todos são C6H12O6. Topzera? Top? Maravilha. Se eu pego aqui os meus monossacarídeos, vamos ver aqui. Vamos lá. Se eu tenho aqui meus monossacarídeos e eu junto 2 monossacarídeos, eu vou ter o quê? Os disacarídeos. Di significa 2. Portanto, eu vou ter que juntar 2 monossacarídeos para formar um disacarídeo. Portanto, vamos se emocionar aqui comigo. Olha só. Gli mais gli, gli mais gal e gli mais fru. Prof, que lindinho. E aí, se eu juntar glicose mais glicose, nasce o quê? Cremoso. Se eu juntar glicose mais glicose, nasce o quê? Tu falou, cara de concha. Maltose. Se eu juntar glicose mais galactose, nasce o quê? E se eu juntar glicose mais frutose, tu falou, a sacarose. Que emoção, hein? Tá valendo até agora? Tá show, hein? Para vocês construírem aí um mapa mental legal. E eu vou ter também, meu povo e minha pova, os polissacarídeos. Eu vou tentar puxar lá para baixo da égua isso aqui. Porque senão vai ficar apertado o quadro. Porque o quadrinho é mais estreito. Quem tem astigmatismo vai sofrer. Emocionado. Vamos lá. Os polissacarídeos. E os polissacarídeos, meu povo, é a conjunção de vários monômeros, de muitos monossacarídeos. Vou ter longas cadeias, tá bom? E eu gosto de organizar essas longas cadeias em 2 grandes grupos, ok? Eu vou ter os polissacarídeos estruturais e eu vou ter os polissacarídeos de reserva. Reserva o quê, prof? Energética.
Os polissacarídeos estruturais e os de reserva vão se distinguir de acordo com o tipo de célula envolvida. E eu vou trazer para vocês dois tipos especiais. Eu vou ter os estruturais animal e o estrutural vegetal. E eu vou ter o de reserva animal e o de reserva vegetal. Rocheda? Qual o polissacarídeo estrutural que vai atuar na composição estrutural de algum bicho aí? Quitina, que delícia. Vamos lá. Nós vamos ter a quitina. Onde é que eu encontro a quitina? Exoesqueleto de artrópodes. Quais são os grupos dos artrópodes? Sim, você está emocionando o professor. Hã? Quais são os grupos dos artrópodes? Hoje eu vou ensinar vocês, vou deixar a colega entrar para ela não pegar fora de contexto. E aí, seja bem-vinda. Boa noite. Olha, tu chegou mesmo no momento que a frase vai ser assim, para eu sofrer um exposed terrível. Eu vou ensinar os meus alunos hoje a cair de 4, ok? Vamos lá. O que é cair de 4, prof? Calma, relaxa. Olha só. Cair de 4. Ok? O que são isso? Os grupos dos artrópodes. Tu ganha um Vectra se tu falar o nome desses dois. O que é? Tu não sabe o que é um Vectra? Vectra é um carro que foi top um dia. Nossa, a pessoa perdeu um Vectra por causa da falta de conhecimento. Nossa. Vamos lá. Crustáceos. Diploides, isso, 2N, e os haploides N. Aracnídeos. Insetos. Se eu chegar lá, vai perder. Diplópodes. E os quilópodes. Grande bosta, professor. Você me ensinou a inicial dos grupos dos artrópodes. Mas sabe o que é que ninguém fala também? Que você basta fazer uma contagem regressiva bem aqui, ó, e você vai ter a organização deles por pares de patas. 5, 4, 3, 2, 1. O que é que eu tenho aqui? Pares de patas. Crustáceos têm 5 pares de patas, logo 10 patas. Aracnídeos, 8 patas. Insetos, 6 patas. Diplópodes, isso daqui é pares de patas por segmento. Ou seja, porque não dá para contar. Eles têm um corpo segmentado, não é não, chuchuzinho? Olha aí, cara. Portanto, são 2 pares de patas por segmento. Quem são os representantes? Centopeias, piolho de cobra, embuá. Não, a lacraia dos quilópodes, que é um par de pata por segmento. É o único bicho que consegue arrancar calafrios desse biólogo que vos fala. Eu tenho abuso, ódio profundo de lacraia. Ora, porque tu já viu uma lacraia? Tu sabe que uma lacraia come um gabiru, se ela quiser? É sério. Gabi, tu é daqui não? Ela é fortalezense, não sabe o que é um gabiru. Ela é muito aldeota. Essa pessoa não sabe, nunca foi no Bom Jardim, num Conjunto Ceará, num Siqueira da vida, não sabe o que é um gabiru. Gabiru é um rato grande. Um senhor rato, quase uma capivara. Beleza? Tá bom? Então você vai ter 4 pares de patas por segmento
e 2 pares de patas por segmento nos diquilópodes, né? Maravilha. Um par de patas por segmento. Abre aí seu celular, veja aí, eu escrevo aí, vai lacraia. Hã? Hã? Essa lacraia aí, onde foi que tu viu? Porque tem lacraia de 1,5 m. Serião? Tu acha que eu ia arrancar cola frio por causa do bicho desse tamanho? Que eu consigo matar com uma pisada? Tem lacraia gigante. Entendeu? Ei, ó. Pokémon lacraia? Não tem. Claro que não. Porque ele fica, o Pokémon fica lacraia, lacraia, lacraia. É? Sério? Ah, então ele não é um Pokémon lacraia, né? Vamos lá. Beleza, gente. 5, 4, 3, 2, 1. Só isso, prof? Não. Existem outras características muito importantes para você conseguir identificar um artrópoda. Ok? Você vai ter também o fator asa e também você vai ter o fator antena. Desses caras aqui, quem é que tem asa? Portanto, os insetos são o único grupo com asa. Graças a Deus que as lacraias não têm. Uma lacraia voadora eu não saía nem de casa. Hã? É de boa. É, não voa, mas se pendura, né? Faz bang jump aí. E antena, meu povo? Quem é que tem antena dessa galera? Crustáceo tem antena. Aí vem o aluno Neandertal, professor Uga Uga. Mas caranguejo não tem antena, ele é exceção à regra, tá bom? Caranguejo e siri não tem antena. Porém, camarões, lagostas não apenas têm antena, como elas têm 2 pares de antenas, 4 antenas, 2 para baixo e 2 para cima, ok? Portanto, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem que elas têm 4 antenas nos crustáceos. Inseto tem um par de antena. Os diplópodes e os quilópodes também têm pares de antenas. Na verdade, o único grupo que não tem antena são os aracnídeos. Sensor tátil. São quase cegos, né? Mas, na verdade, os diplópodes e quilópodes, mas os insetos enxergam muito bem. Inclusive, são poliólios. São óleos compostos, né? Então, eles têm uma visão quase que de 360 graus. É por isso que tu tá aqui com a mosca aqui na frente, aqui, né? A mosca. Aí tu chega por trás dela, a pobre ia se engasgar. Que elas estão sempre conspirando, as moscas, né? Eu sempre fico suspeitando, assim, que elas vão dominar o mundo um dia mesmo, assim, elas estão lá. Aí tu chega atrás delas e vai e levanta a mão. Só em tu levantar a mão, os pelos que elas possuem vibra com as moções do ar e é o suficiente já para elas irem embora. É por isso que tu sempre vai ter que usar um efeito chicote para conseguir romper a velocidade do teu próprio reflexo para conseguir bater uma mosca. Então, tu sempre vai ter que usar um mata-mosca, ou uma flanela para fazer aquela porra lá, né, Beto, carreiro. Beleza. Eu disse que eu sou o tio do pavê. Minhas piadas são esse nível. Então, na quitina, eu vou ter eles nos exoesqueletos, e eu também vou ter nas células dos fungos. São estruturais. Vão estar lá constituindo as hifas, que vão estruturar os micélios e, portanto, vão construir ali os grandes fungos, tá? E quais são os polímeros, né? Os polissacarídeos estruturais que eu vou ter nos vegetais? A celulose. Deixa eu botar aqui. Reino funge. É, porque é uma coisa que eles têm em comum. Na verdade, o fungo ele teve que ser classificado fora do reino Plantae justamente porque são heterotróficos. A nutrição deles é por absorção, inclusive foi a questão, caiu essa questão na UES aí, né? Faz 2 semaninhas caiu essa questão aí pra gente. Que foi? Que carinha é essa? Né? Acontece, o UES faz parte da gente, pessoal. Vamos lá. Caiu na UES, fungos também, né? Justamente sobre esse tipo de nutrição. Animais têm uma nutrição heterotrófica por ingestão, enquanto os fungos têm uma nutrição por
absorção, tá? Heterotrófica por absorção. Eles precisam estar em contato com aquilo que eles vão absorver, mas eles não vão ingerir. Ou seja, suponhamos que eu tenho aqui uma grande árvore em decomposição e eu sou um fungo amarelo crescendo aqui no meio. Beleza? Eu vou absorver todos os nutrientes que estão nessa região, mas eu não consigo me deslocar para continuar absorvendo. Por isso que o ciclo de vida de um fungo ele é muito curto. Ele termina de absorver aqui, ele murcha e morre. Então, seus esporos continuam na proliferação, não ele. Vamos lá. Celulose. E a celulose, ela é um carboidrato estrutural muito difícil de ser digerido. A celulose, ela sempre vai estar sendo citada nas relações ecológicas. Por quê? Porque você nunca vai conseguir... Você sabia que mamíferos, inclusive no meu Instagram eu postei esse vídeo, o nome do vídeo é Cocô. Oxe, cocô. Por quê? Porque eu bati a foto de um cocô de jumento na frente do meu condomínio. Você imagina a situação, eu de caneco para cima, batendo foto de um cocô no meio da rua, né? E a galera passando, vale, e eu lá, emocionado, batendo foto. Por quê? Porque no cocô do jumento estava cheio de fibras vegetais que não foram digeridas pelo jumentinho. Isso é um indicador de uma abiose, ou seja, no intestino daquele jumento ele estava com poucos protozoários e bactérias digestivas, que secretam a celulase, a enzima responsável pela quebra da celulose. Por consequência, ele fez um cocô cheio de fibras de celulose. Entendeu? Nós comemos celulose, sim, mas grande parte dessa celulose compõe o nosso bolo fecal. Então, você não está fazendo cocô bonito, como diria a vovó Juju. Né? Você não está fazendo... Não pegaram o irmão do Jorel, né? Pegou. Abacate. Né? Come abacate. Né? Come aveia para fazer cocô bonito. Você come o quê? Fibras vegetais, que ajudam na formação do bolo fecal. O que acontece? Essa geração tem uma dieta muito rica em carboidratos processados, de fácil digestão, de fácil quebra e absorção, e, portanto, não sobra fibra para a produção do bolo fecal. E aí o que acontece? Tem adolescente aqui, não se acusem, que faz cocô uma vez a cada 3 dias. Não, teve uma vez que eu falei isso aí, pessoal, eu faço cocô uma a cada 15 dias. Meu Deus do céu, fura porcelana. Não. Não, eu falei para ela, minha filha, esse cocô é a pedra que matou Golias. Porque, fala sério, a pessoa densa, com campo gravitacional dentro da barriga, né? Denso, cara. Vamos lá. Não, minha nossa senhora. A pessoa vai bater um raio-x, a máquina quebra, porque a radiação bate e quica. Porque não atravessa a pessoa. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, velho, é sério. Não, eu fiquei transtornado, porque quando eu pela manhã, primeira coisa que eu faço de manhã, o que é? De levantar e ir até o banheiro, um cocô bonito. Se eu não faço cocô, eu perdi meu dia. O dia derrotado. É por isso que a palavra é enfesado. Ó, enfesado, cheio de fezes, você fica impaciente, transtornado, passar o dia contraindo o glúteo, o esfíncter, porque... Não. Vamos lá. Carboidrato de reserva. Quais são? Animal, nós temos o glicogênio. E no vegetal, qual é o principal? Amido. Se você não lembra qual é o carboidrato que é utilizado para ser guardado no vegetal, basta lembrar daquela música. Amido é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Vamos lá. Glicogênio. Olha que interessante. O glicogênio é uma substância de reserva para animais e também para os fungos. Olha que doideira. Então, tanto os bichos como os fungos também utilizam o glicogênio como reserva energética. Doideira, hein? E você também vai ter o amido sendo utilizado ali para a reserva nutricional desses bichos. Agora, olha que interessante. Riba de jegue no cu do elefante.
Ó, Ose, 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 Ose. Sabe o que é que isso significa? Que você vai ter sufixos que indicam alguns desses polímeros e monômeros, tá bom? Terminou com ose, meu povo, é igual a um açúcar. Hum? É, mas ele está muito em desuso, ele é muito mais utilizado pela UES, isso daí é muito antigo, tiozão. É, mas a gente... É, porque são uns velhos, mano, que faz aquela prova. É, sério. Não, eu tive um professor do meu mestrado na UES, ele falava exemplo. Por exemplo. Aí eu ficava... Ele tá 18 reformas gramaticais atrasado. Minha Nossa Senhora. Vamos lá. Eu tenho certeza que ele fala por enquanto, ele bota trema. Eu tenho certeza. Vamos lá. Eu tenho certeza, tenho certeza. Vamos lá. E vamos falar agora aqui sobre as nossas proteínas. Proteína, ina. Só existe uma exceção para essa regra do ina, que é justamente a quitina. Mas a ina sempre vai estar falando de proteína e a ase vai estar falando de quem? Das enzimas. Beleza? E as ases vão estar falando de enzima. Portanto, quais são os monômeros que compõem as proteínas, meu povo e minha polva? Exatamente. Aê! Os aminoácidos. E os aminoácidos são os monômeros. E eles compõem esses polímeros. Portanto, lembre-se de um detalhe. Quais são os nomes das ligações que você vai estar unindo aqui esses aminoácidos? No. Qual é o nome das ligações que unem os aminoácidos? Ligações peptídicas. E é por isso que as proteínas podem ser também chamadas de... Ai, que emoção! E não apenas isso. Lembrem-se, toda enzima é composta por proteína, mas proteínas não são enzimas. Longas cadeias proteicas formam as enzimas. Mas você não vai utilizar enzimas para formar uma proteína. Você pode fazer isso. Uma enzima pode se quebrar e você ter ali complexos proteicos. Ela vai estar sempre composta por filamentos proteicos. Você vai ter ali enzimas estruturais simples, de dupla cadeia, tripla cadeia, quatro cadeia. Você vai estar vendo isso lá. Mas nunca esqueçam disso. E é por isso que as enzimas, elas são o quê? O que é que eu preciso saber sobre as enzimas? As enzimas, elas são sempre relacionadas como aceleradores metabólicos. Então, vão estar sempre envolvidos em processos catalisadores. Sempre envolvidos no metabolismo. O metabolismo ele é dividido em dois grandes grupos, catabolismo e anabolismo. Só que a enzima sempre está envolvida em processos catabólicos. Ela é especializada em quebrar o quê? Macromoléculas, polímeros. Então, vamos aqui. Qual a enzima que eu utilizo para quebrar as minhas pentoses e hexoses? Sim. Vai, valendo Vectra. Boa tentativa. Cara, se isso aqui já é o menor açúcar possível, por que é que eu vou precisar de uma enzima para quebrá-lo? Por que é que eu não tenho lisossomos em células vegetais? Lisossomos, professores e alunos. Lisossomos.
Sim. Imagina uma célula vegetal. Tá aqui a capirota. Célula vegetal. Ah, tô com esse doidinho aqui. Eu acho que eu tô desenvolvendo Tourette. Sim. Eu tô percebendo isso porque minha esposa, ela tá surtando comigo já, porque ela fala, que porra é essa? Eu tava outro dia, tava fazendo Nescau. Peguei Nescau, peguei um leite, peguei e fui fazer um leite com o Nescau. Peguei, botei o leite, peguei, botei o Nescau, mexi os dois. Quando eu mexi, terminei de mexer, que eu tirei a colher de dentro, eu falei, uau! E fui beber. Minha esposa, oxe, que foi isso? Eu não sei, fiquei emocionado. E soltei um som. Vamos lá. Dentro da célula vegetal, por que eu não tenho lisossomos? Para pensar. O que é um lisossomo? Não. Os lisossomos, eles são organelas responsáveis pela digestão celular. O que é que uma célula vegetal faz? Absorve luz. Ela fica brilhando à noite porque ela absorveu a luz durante o dia. Ela faz fotossíntese, cara de concha. Então, como ela faz Não, ela não é que ela absorve. Ela utiliza a luz para fazer a hidrólise ali. Mas ela não guarda, não absorve. Ela vai fazer fotossíntese. E qual é o subproduto da fotossíntese? Glicose. Então, ela não precisa fazer digestão intracelular, uma vez que ela já produz o menor açúcar possível. Então, ela só vai fazer o que com esse açúcar? Utilizá-lo na síntese energética. Portanto, uma célula vegetal, ela tem mitocôndria e ela tem cloroplasto. E esse cloroplasto e essa mitocôndria têm uma relação quase que sinérgica. Como assim, professor? Me ajude. Gente, eu sei que a aula está ramificando a temática, mas eu estou sentindo que está produtiva, beleza? Então vamos aqui, ó. Suponhamos. Temos aqui uma mitocôndria e temos aqui um plasto. Beleza? O que essas duas coisinhas aqui têm em comum? O que elas duas têm em comum? Mas isso aí eu tipo disse tem 37 segundos, né? Alguma coisa que venha do seu conhecimento, por gentileza. Ambas vão apresentar, olha só que interessante, uma dupla camada. Elas têm dupla membrana, sim. Ambas têm um material genético próprio. Você vai ter material genético. Você vai ter um material genético. Você vai ter material genético próprio. E elas também vão ter ribossomas próprios. Beleza? Sabe o que elas têm em comum também? Ambas derivam da mesma teoria, chamada endossimbiose. Ai, que legal! Pessoa. Endossimbiose. Parabéns, é isso aí. O que é? Tamo junto. Cara, eu queria ter um macacãozinho azul. Hoje estava todo de Minion. Ó, eu tenho ódio de aluno, sabia? De aluno. Ó, essa camisa aqui, eu comprei morto de feliz, né? Comprei anteontem. Aí o rapaz, eu vou usar para dar aula. Aí eu cheguei na escola, aí lá vem o perturbado do pré-vestibular. Professor Theo, o senhor pode, por favor, me ajudar? Só que o fim do ego estava segurando a caneta assim, ó. Aí fez assim, ó. Professor, só pode me ajudar aqui? Aí quando ele fez assim, que ele tirou a mão, eu olhei, ó. Sai, mãe. Sai. Eita. Sai. Não, não vou fazer isso agora, porque senão posso manchar e ficar com você cabelo. Não, é. Que é isso, amado? Foi muito esdrúxulo isso que você falou.
Hã? O que foi, filha? Né? Te usou da UES aqui. Beleza. Ambos derivam da teoria endossimbiótica. O que eles dizem aqui? Eles dizem que existiam organismos procariontes, tá bom? Procariontes, e existia um procarionte ou um eucarionte heterotrófico, que ele foi lá e fez o quê? Uma fagocitose. Ele fagocitou essa bonitinha. Só que quando ele fechou a fagocitose, que ele formou lá o fagossomo, a membrana acabou não sendo dissolvida, porque eles eram muito interessantes para a célula. Então, eles não digeriram. Por quê? A mitocôndria tinha capacidade de fazer a glicólise, síntese energética, então, o procarionte lá vai ficar aí. E, enquanto isso, o cloroplasto tinha capacidade de fazer fotossíntese, liberando glicose para chuchu. Então, eles não foram digeridos e ficaram sendo assimilados. Virou uma simbiose interna, endossimbiose. Portanto, eu escutei um cururu. Tá ótimo. Não, eu sempre tenho um estranho na sala. Tem um aluno meu que ele diz que sente um negócio no ouvido dele. Aí ele tá aqui assistindo a aula e ele fala assim. Ele me assusta toda a vida. Eu falo para ele, olha, sabe o que é bom para isso daí? Ele o quê? Tudo sério, né? Eu falei, sal grosso e arruda. Você tira essa coceira que vem no teu ouvido aí. Hã? Isso aí são fibras do áster produzidas pelo centríolo no processo de divisão celular. Essa fase aqui, ela nenhuma. Isso aqui é uma bizarrice. Pois é, eu também tô achando. Não existe. Essas aqui, elas estão... Tá errado porque os dois centríolos estão em um único fuso. Como é que eles vão separar as cromátides irmãs se eles estão unidos? Então, as que faz sentido são esses três aqui. Agora, qual é a fase? Ordem correta da intérfase, né? A produção das fibras, né? Intérfase e mitose. Ordem correta. Produção das fibras. As fibras vão estar do mesmo lado do fuso. Depois elas vão emparelhar, separar e separar. Depois a gente vê isso aí. Vamos lá. Endossimbiose. Gente, vem cá. Vamos aqui comigo, bem rapidinho. O que o cloroplasto faz bem aqui assim nas granas, né, nas tilacoides? Certo. O que ele produz? Hã? Energia elétrica. Hã? Vai produzir glicose, gente. Gente, lembra? A fotossíntese, você vai ter aqui uma... Deixa eu fazer o chão para passar no psicotécnico. Muito importante. Você faz aqui, você vai ter o sequestro do carbono, sim. CO2 sendo roubado pela plantinha. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar CO2, vai produzir glicose, vai produzir água, vai liberar um pouco de água e também vai liberar o quê? O2, oxigênio. Adivinha o que a mitocôndria precisa para a síntese energética? Vai precisar de glicose. E ela faz o que com a glicose, a mitocôndria? Ela oxida a glicose. A glicose ela é quebrada por um processo de oxidação. Anota. Se você não lembrava disso, anota. O processo de oxidação da glicose, você vai fazer a glicólise. E aí você vai ter a quebra da glicose em moléculas de piruvato. Perfeito? Estamos trabalhando aí. Então, você vai utilizar também o oxigênio. É respiração aeróbia, gente. Ok? Então, eu vou utilizar tudo isso. O que é que vai sobrar nesse processo aqui? O que é que vai ser liberado? Terminou a respiração celular. O que é que está sendo liberado? CO2. O que mais? ATP. Energia, gente. E adivinha só?
E adivinha só, CO2 vai ser utilizado pelo cloroplasto para fazer a glicose, e ele vai utilizar essa energia aqui também para as funções energéticas dele. E vira, por isso que eu falei que existe uma relação sinérgica entre os cloroplastos e a mitocôndria dentro da célula vegetal. É. Pronto, tá bom. É porque ela vai sempre produzir ATP. E você tem que lembrar do processo de respiração aeróbica. No processo aeróbio, tu vai ter que liberando lá no final, tu vai ter ATP, tu vai ter energia calórica, calor sendo liberado, você vai ter um pouco de água também saindo ali. Mas em síntese, nessa relação aqui que eu estou tentando trazer para vocês entenderem a sinergia dentro da célula vegetal, você vai ter essa relação aqui. CO2 sendo utilizado pelo cloroplasto para a síntese de glicose, que também vai produzir oxigênio pelo processo de fotossíntese, que vai ser utilizado pela mitocôndria e vira um ciclo. Tá massa? Vai liberar 36 ATPs no final do ciclo de Krebs, né? Vai ficar repetindo. Tá bom? Só que no total, lembrando que durante o processo da quebra lá do piruvato, você vai ter 2 ATPs. Então, no total, é 38, mas vai ser utilizado no investimento e a priori. Final do ciclo é 36, mais 2, 38 no total. Tá show, gente, até agora? Tá beleza? Vamos lá. Eu sei que eu ramifico, mas eu trago muito conhecimento útil para vocês aqui com essas ramificações. Beleza? Vamos lá. E aí eu vou ter os aminoácidos. Os aminoácidos, pessoal, eles vão construir as nossas queridas proteínas, beleza? Então, terminou com ina, grande possibilidade de estar se tratando de uma proteína. Então, você vai ter aí, por exemplo, cafeína, você vai ter actina e miosina dentro das células musculares. Em relação à síntese proteica, sempre envolvendo esses aminoácidos. E esses aminoácidos você vai estar ali tendo eles sendo produzidos, em especial ali nas células vegetais também. Os vegetais são grandes fontes de aminoácidos. E, claro, pela alimentação heterotrófica, como todos os animais podem ter como base alimentar os vegetais, você come grande quantidade de aminoácidos comendo as carnes deles. Sim, são ácidos nucleicos, mas não são proteínas, não. Porque elas não possuem aminoácidos. Isso aqui mais o quê? Né? Então, assim, guanina, citosina, actina e miosina, eles são, na verdade, bases nitrogenadas. Beleza? Tá bom? Oi. Como é que é? Como é? Você vai ter o que chamamos de proteínas essenciais e não essenciais, tá lembrado? As essenciais são aquelas que você não produz. Você precisa comê-las porque você não produz. E as não essenciais são aquelas que você, comendo outros aminoácidos, consegue construir dentro da seu próprio corpo. Tá massa? Anota para não esquecer. Vamos lá. Os aminoácidos vão formar ali as nossas queridas proteínas. Os lipídios, quem é que vão formar os lipídios? Os ácidos graxos. Dentro dos ácidos, dentro dos lipídios, tá, gente? Nós vamos ter algumas classes, né? Lembrando que a classificação das proteínas, elas são classificadas como primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Elas vão ter ali um sítio ativo, ou seja, proteínas elas sempre vão ter, vão compor as enzimas, e esse sítio ativo ele é específico para quebrar tudo. Portanto, se eu tenho aqui a ase para as enzimas, por exemplo, se eu quiser quebrar a maltose, eu vou usar que tipo de enzima? A lactose, sacarose, sacarase, celulose, amido,
Amilase. Se eu falasse, eu preciso de uma enzima que quebre uma proteína, eu tenho uma protease. Se eu quiser quebrar um lipídio, eu tenho uma lipase. Se eu quiser quebrar um carboidrato, uma sacarase. Entendeu, gente? Anotem isso, isso é bom para, fixar, tá bom? Vamos lá. Dentro dos lipídios, pessoal, eu vou ter algumas classificações. Quem é que lembra as classes dos lipídios? As principais. Eu vou ter as ceras, que são os cerídeos. Eu vou ter quem mais? Os glicerídeos. Eu vou ter os carotenoides. E eu quero falar em especial de um dos mais, os ésteres. Ésteres. Tá bom? Que são os principais. Por quê? Porque eu vejo eles sendo muito recorrentes em vestibulares, sempre sendo cobrados, os ésteres. Sabe por quê? Sabe quem é que os ésteres compõem, por exemplo? Colesterol. Qual éster-ol? Tu falou ali, né? Progesterona. Progesterona. Testosterona, mesma pegada. Você constrói tudo isso daí. Portanto, lembre-se, muitos hormônios sexuais são compostos por lipídios. São hormônios oleogenosos. E é por isso que adolescente tem a pele oleosa, porque você vai estar com uma grande taxa de produção de hormônios sexuais. Beleza? Deu para manjar? Top, hein? Então você vai ter aqui. E os carotenoides? Quem que pode me dar um exemplo de um carotenoide aí? Nossa, eu acho que caiu um pedaço da sua pleura nesse momento. Eu escutei ela deslocando. Nossa senhora. E aí? Só pensa na cenoura, né? Mas não está errado. O caroteno, que é um pigmento alaranjado, tá bom? É um carotenoide. Mas sabe qual é um carotenoide que muitos de vocês esquecem que é um carotenoide e ele é super recorrente em todo vestibular? Vou até fazer com outra cor para ficar bem sugestivo. A clorofila é um carotenoide. E aí, sabe o que é importante vocês saberem isso aqui? Porque no momento que você estuda as organelas intracelulares, você vai entender de onde é que é originado cada uma dessas substâncias que eu estou botando aqui na lousa. Por exemplo, qual organela é responsável pela síntese de lipídios? Qual organela? Qual? Falhou, mas foi na trave. É o liso. Não, falou não granuloso? Foi o S. Retículo endoplasmático liso, Chuchu, porque quando eu escutei só o granuloso, entendeu? Foi mal, desculpe. Você me perdoa. Qual é o teu nome? Antônio. Nasceu laçado, foi? Foi? Eu nasci laçado. Porque assim, quem tem uma fé católica acredita que quando a criança nasce com o cordão umbilical enrolado no pescoço, a criança tem que se chamar Antônio. Eu não crio as regras, eu só quebro o sistema. Assim, ó. Só que meus pais são protestantes, então quando eu nasci laçado, minha avó ficou transtornada, que é muito católica, que eu fosse Antônio. Mas aí eu botaram o nome de Teófilo, né? E aí. Tu riu do meu nome? Putz! Hã? Hã? É Teófilo.
Não, nunca foi. Mas no ensino fundamental inteiro, tinha um colega meu que o nome dele era Rodolfo. E ele era um grande amigo meu. Aí lá vem o Rodolfo Teófilo. Nossa, eu tive que acabar com a amizade, porque eu não estava aguentando mais. Não valia a pena, não. Entendeu? Interessante. Gente, pelo amor de Deus. Imagina se tu conhecesse o nome das minhas tias. Que bom que você perguntou. Por exemplo, eu tenho a tia Nicrocilda. Tu acha que eu vou gastar pecado com besteira? Eu tô economizando, querida. Eu gasto no carnaval tudinho. É meu sobrenome, posso? Eu posso contar a história? Naquela época, a pessoa botava o nome da criança depois que ela nascia, muitos dias depois, né? Ficava decidindo. Porque primeiro não sabia qual era o sexo da criança, depois que eu nasci é que decidia. E nessa época tinha o hábito de colocar todos os filhos com uma mesma inicial. No caso, letra N, né? Então eu tenho Nicanor, Nicodemos, aí, entendeu? Mas nessa época não existia Nicolas. Tu conhece algum velho chamado Nicolas? Seu Nicolas não tem. É um nome muito novo, isso aí. Mas a gente descende de italianos, né? E aí, ó, Nicrocilda, aí, Nereuda, Norivalda. Mas as minhas primas de segundo grau, Trifena e Trifosa, juro, 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 são duas velhas gêmeas. Juro pra você, Trifena e Trifosa. Eu chamo elas de cura e doença. Febre e trifosa e Trifena 50 ml. Viu? Juro pra vocês, juro. Aí minha avó dizia, né, que Deus a tenha, que ela nasceu, né, a Tia Nicrocilda, e ela estava se balançando na calçada, olhando para a criança. Que nome eu vou trollar, né? Não. Qual é o nome da criança aqui? Aí minha avó disse que veio duas senhoras e perguntou, olha que linda, qual é o nome dela? Aí ela ainda estou pensando, mas tem que ser com letra N. Aí uma das mulheres falou, bota Nicrocilda. Aí ela virou a esquina e minha avó ficou, Nicrocilda, Nicrocilda, e botou o nome de Nicrocilda. Ela conta a história dizendo, rapaz, foram 2 anjos, assembleiana, né? Foram 2 anjos. Eu vou, ela sabe que tem anjo de luz e de trevas, né? Beleza. Ácidos graxos, glicerídeos. Dentro dos glicerídeos eu vou ter ali a origem dos saponídeos, por isso que o sabão, ele é o solvente das gorduras. Tá bom, gente? As ceras, eu vou ter elas principalmente compondo. E aí, povo? Nossa, o cara ali super saiyajin nível 3. E aí, cara, tudo bom? Tudo bem? Oi, tudo bom? É. Vamos nós. E, por fim, os ácidos nucleicos. Sim, as ceras, os principais lubrificantes dos nossos poros. Inclusive, né, para você que curte sexo anal. Calma, calma, segurem o pavoroso. As ceras, elas são estruturas de lubrificação, tá? E de segurança, porém, presta atenção, porém, elas não são eficientes para um ato sexual. Por isso que as ceras, elas são desgastadas rapidamente no ato sexual e é comum ocorrer o quê? Sangramentos. Por isso que olha, presta atenção, é comum o ato sexual anal ter sangramentos por conta da malubrificação dos cerídeos e está intimamente relacionado com o quê? Com a transmissão de viroses, uma famosa. Qual? Gonorreia é uma virose. HIV, gente, transmitida principalmente pelo sangue. Portanto, importantíssimo o uso do preservativo
porque ele também tem uma lubrificação dele lá, e é muito importante você também utilizar lubrificantes artificiais para você não danificar as ceras da região. Oi, bebê. KY. Tá? Não usem, não usem, não usem. Nossa senhora. Essa aula tá indo a 0 a 100 muito rápido. Oi. Hã? Sim. São muito conhecidos. Ei, gente. Os glicerídeos, como foi falado, também podem ser conhecidos como as gorduras. Beleza? Muito utilizado também como reserva energética. Importante. Quem tem maior potencial de armazenamento energético em animais? Os lipídios. Os carboidratos, eles são muito mais utilizáveis para um consumo imediato de energia. Portanto, certa vez, eu estava dando uma aula e uma aluna minha falou assim, professor, ela era aquelas mulheres muito voluptuosas. Ou seja, ela tinha curvas muito desejáveis, porém, ela falou o seguinte, professor, eu não gosto de fazer dieta, porque a primeira coisa que eu perco é medidas em áreas que eu não quero perder. No caso, busto e nádegas. E aí eu falei, pedi para ela, eu posso falar com liberdade? Ela pode. É porque você tem um peito e uma bunda gorda. Como assim, professor? Entenda uma coisa, gente. Qual é a primeira reserva, a primeira fonte energética nutricional que nós temos? A alimentação. Quando você come, presta atenção. Quando você se alimenta. Tá bom, exato. Você vai ter açúcares na tua nutrição. O salgado, a coxinha que tu comeu um pouco mais cedo, está sendo absorvido por você agora e utilizando como fonte energética. Seu intestino, seu estômago quebrou com alguns ácidos, o teu pâncreas mandou ali também algumas enzimas, né? Quebrou esses açúcares, e esses açúcares vão ser absorvidos pelo seu intestino e mandado para o teu sangue. Uma vez eu falei isso, o menino falou braço. Para o teu sangue, é jumento. Eu tenho jumentos com CPF, eu posso provar. Para o sangue, e ali você vai ter uma reserva energética, uma fonte energética primária. Acabou o que estava no estômago, acabou o que estava no intestino, você vai apelar agora para quem? Para as tuas gorduras. Oh, minto, errado, foi mal, gente. Você vai utilizar o teu glicogênio, olha ali em cima. Reserva energética. Onde é que eu vou encontrar o glicogênio? No fígado. Você vai encontrar no fígado. O pâncreas, ele vai liberar uma enzima chamada insulina, é para você ficar hipoglicêmico. Essa enzima deixa você hiperglicêmico. Glucagon. O glucagon é uma enzima que vai agir no teu fígado e vai quebrar o glicogênio, fazendo a glicólise, e aí você vai ter altas taxas de açúcar no teu organismo. É o hormônio ou o açúcar do estarvismo. Passou fome, o glicogênio entra em ação. Só que a quebra dele
Desligou. Obrigado. E agora eu tenho... Tá piscando, né? Não, mas ele tá piscando aí. Não piscou, então tá tudo bem. Vai na fé. Assim, aí você tem as bananeiras, elas são fecundadas, são plantadas por paternocarpia. Eu vou segmentar o caule dela, né, que é um rizoma, e eu planto aquele pedaço de caule em outro canto e nasce outra bananeira. Tanto que quando eu colho a bananeira, você pode ver, vá, pesquisa no YouTube, colhendo bananas. O camarada, ele tira o cacho de bananeira, aí ele pega o facão e vral, tora no meio o caule da bananeira, e dali vai brotar outra. Perfeito. Então, tudo que ele precisa fazer é esperar a bananeira crescer de novo. Ele só faz cortar ali, que vai vir, vai. Ou seja, a banana, na verdade, é o ovário. Aqueles pontinhos pretos ali são óvulos. Ok? Pessoa passada ali, ó. Sabe o que também é óvulo? O ovo da galinha, você come a menstruação dela. Não é biologicamente correto falar isso, mas tudo bem. Oi. Pronto, exatamente. Mas aí, ó, por exemplo, a soja transgênica tem DNA ali dentro do óleo de soja? Não, é apenas uma extração dos lipídios da soja. Quando você vê lá uma lata de atum ou de sardinha, ele também vai ter o tezinho transgênico, mas esse transgênico é apenas o óleo de soja dela. O teu cuscuz, que tu comeu lá, valeu? O cuscuz que tu tá comendo ali, ele também é apenas o milho desidratado, espremido, fazendo flocão ali, entendeu? Então você vai ter ali... Porque você vai estar ingerindo nucleotídeos bizarros, não apenas a ordem deles. Porque o que é a transgenia? É apenas eu mudar os nucleotídeos de posição ou eu pegar um nucleotídeo de um outro ser, de um terceiro, e colocar ali? Tá entendendo? Então, isso é transgenia. E